Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. O voo 714 da Força Aérea Nacional transportava 25 passageiros. Jovens atletas de um time de hóquei e familiares partiram de Valverde em direção à capital do país. Atravessando cordilheiras nevadas, a visibilidade estava baixa, com previsão de ventos fortes. O avião era moderno, tripulação experiente, mas a região era conhecida por rajadas repentinas. Nenhum passageiro desconfiava do que estava por vir. O clima a bordo era de expectativa e empolgação. Pouco antes da travessia da serra, o piloto reportou turbulência intensa. Ventos cruzados pressionavam as asas. O sistema de navegação indicava desvio mínimo, mas correntes de ar instáveis tornavam qualquer manobra arriscada. O radar detectou mudanças súbitas na altitude do vento. Os passageiros ouviam rangidos metálicos, cintilação de luz nos instrumentos e sussurros nervosos entre eles. O clima se tornou denso, opressor, sem qualquer aviso real de desastre. O impacto aconteceu em segundos. O avião colidiu contra uma encosta de neve, se fragmentando. Alguns caíram para fora, outros ficaram presos nas ferragens. O barulho metálico ecoou pelo vale. Ventos cortantes levavam pedaços de assento, bagagem e roupas. Um silêncio pesado seguiu, quebrado apenas pelos gritos dos sobreviventes. O frio intenso penetrou imediatamente, congelando membros expostos. Nenhum contato externo era possível. O mundo parecia ter desaparecido com o avião. 25 passaram a 21, depois a 15, rapidamente avaliando ferimentos e buscando abrigo. Metade do grupo estava inconsciente ou com fraturas graves. O desespero inicial deu lugar à tomada de decisão. Cobertores e assentos foram improvisados como abrigo. A fuselagem tornou-se muralha contra o vento. Água era escassa, comida inexistente. O frio absoluto tornou qualquer movimento doloroso, e a noite eterna sobre a serra parecia não ter fim, esmagando o psicológico. Dias passaram e a realidade impiedosa começou a se instalar. Nenhum sinal de resgate. Tentativas de enviar mensagens falharam. Rádio estava destruído. A fome e a hipotermia avançavam rapidamente. Passaram a racionar os poucos suprimentos, percebendo que não sobreviveriam sem medidas extremas. O desespero abriu espaço para decisões morais impossíveis, e o grupo enfrentava o dilema de manter princípios ou sucumbir à necessidade de sobreviver. Cada olhar refletia medo, dor e dúvida. Dias passaram e a realidade impiedosa começou a se instalar. Nenhum sinal de resgate. Tentativas de enviar mensagens falharam. Rádio estava destruído. A fome e a hipotermia avançavam rapidamente. Passaram a racionar os poucos suprimentos, percebendo que não sobreviveriam sem medidas extremas. O desespero abriu espaço para decisões morais impossíveis, e o grupo enfrentava o dilema de manter princípios ou sucumbir à necessidade de sobreviver. Cada olhar refletia medo, dor e dúvida. O segundo dia revelou a gravidade total da situação. A fuselagem congelava,
impedindo movimentação. Ferimentos infeccionaram rapidamente, e o frio intenso já causava dormência irreversível nos dedos e pés. A fome avançava silenciosa, provocando tremores, tontura e delírios curtos. Cada decisão tornava-se crítica. Mover-se para buscar água ou permanecer junto à fuselagem. Cada passo era exaustivo e o horizonte branco parecia infinito, esmagando a moral do grupo. Tentativas de escalar encostas próximas para buscar sinal ou resgate resultaram em quedas perigosas. Rochas cobertas de gelo e neve profunda tornavam qualquer avanço mortal. Um dos sobreviventes sofreu fratura exposta ao deslizar por uma ladeira estreita. A dor era insuportável, mas o movimento era necessário para não congelar. Cada minuto significava risco de morte por frio. O grupo começou a perceber que não haveria ajuda imediata e que apenas decisões rápidas poderiam salvar os mais fortes. A fome passou a ditar regras impiedosas. Restos de suprimentos foram consumidos imediatamente, e a possibilidade de manter todos vivos tornou-se improvável. O frio impedia qualquer caça improvisada. Roupa se congelava nas camadas externas, pesando os movimentos. Conversas entre o grupo tornaram-se curtas, monotônicas, quase automáticas. Olhares carregavam medo, dor e dúvida moral. Alguns sussurravam sobre a necessidade de usar corpos dos mais frágeis para sobreviver. O silêncio tornava tudo mais pesado. No terceiro dia, decisões extremas foram inevitáveis. Os sobreviventes concordaram com resistência inicial em recorrer a medidas que jamais imaginariam: utilizar os corpos dos mortos para sobreviver. O dilema moral era intenso, mas a consciência de que morreriam caso não agissem pressionava cada um. O frio absoluto, vento cortante, isolamento completo transformaram o instinto de sobrevivência em lei única. O grupo manteve silêncio sobre o que aconteceria. Cada passo carregava culpa antes de sustento. A fuselagem tornou-se abrigo e cemitério ao mesmo tempo. Cada movimento fora dela era risco mortal. A neve acumulava-se, soterrando partes do avião e ocultando rastros. Ferimentos evoluíam rapidamente. Necrose, hipotermia e infecções internas. Respirar tornou-se esforço extremo. Alguns ficaram conscientes de que poderiam morrer antes de alcançar qualquer socorro. Os primeiros atos de canibalismo ocorreram de forma silenciosa, com olhos baixos e mãos trêmulas, tentando preservar o mínimo de dignidade possível em meio ao horror. Com o passar dos dias, o grupo aprendeu a racionar o mínimo de alimento disponível. Cada decisão era dolorosa: mover-se ou permanecer, consumir restos de corpos ou esperar. O frio congelava membros em minutos, mesmo dentro da fuselagem improvisada. O vento uivava constantemente, como se a montanha testasse resistência psicológica e física. Olhares fugazes buscavam companhia, mas a desconfiança crescia. Quem poderia agir de forma irracional e prejudicar a sobrevivência coletiva? O quarto dia trouxe delírios intensos. Alguns confundiam sombras com vultos humanos, interpretando movimentos do vento ou neve, caindo como sinais de aproximação de resgate. Conversas
tornaram-se monossilábicas. O ar rarefeito dificultava a respiração e raciocínio. A mente começava a atrair o corpo, tornando decisões simples em dilemas de vida ou morte. As mãos tremiam ao cortar carne ou rasgar roupas para cobrir ferimentos, e o frio assolava a cada segundo, sem trégua. A separação involuntária aconteceu quando um pequeno grupo decidiu escalar encostas próximas em busca de socorro. Alguns membros mais fracos não suportaram o esforço e foram deixados para trás. O medo de perder todos impedia recuar. Passos sobre gelo fino provocavam rachaduras que ecoavam como disparos, aumentando a tensão. Cada escolha refletia a inevitável consequência: morrer sozinho ou morrer junto. O vento carregava gritos abafados que retornavam distorcidos, confundindo direção e tempo. O quinto dia mostrou a degradação física completa, pele congelada, feridas abertas, infecções e fome extrema. Cada sobrevivente sentia o peso da culpa e do horror. Alguns tentavam manter diários ou registros, mas mãos trêmulas impediam escrita contínua. Conversas eram silenciosas, olhando para o chão. O medo não era do frio, mas do próximo instante. Se outro não resistisse, teriam de decidir continuar sobrevivendo, usando os meios mais impensáveis. O psicológico começava a quebrar. No sexto dia, a fuselagem parcialmente soterrada serviu de abrigo, dormitório e mesa improvisada. Cada pedaço de comida era distribuído com cuidado, mas decisões de sobrevivência se tornavam inevitavelmente cruéis. O frio absoluto mantinha todos em alerta, enquanto a mente oscilava entre delírio e raciocínio lúcido. A solidão era compartilhada. Ninguém falava, mas todos compreendiam que o grupo havia se transformado. Sobreviver era um ato mecânico, regido por instinto e necessidade primária. O sétimo dia trouxe a consciência dolorosa da inevitabilidade. O grupo já não conversava. Movimentos eram lentos, calculados. O frio destruía a coordenação motora. Qualquer tentativa de caminhar fora da fuselagem representava risco mortal. Ferimentos infeccionados evoluíam rapidamente. O desespero psicológico era maior do que a fome física. Cada olhar confirmava o dilema. Sobreviver exigiria mais sacrifícios, e a mente de todos já antecipava decisões impossíveis. Fragmentos de corpo foram usados com precisão tática para manter os mais fortes ativos. O instinto de sobrevivência falava mais alto que a moral. A fuselagem se tornou um santuário e laboratório de decisões macabras. Cada pedaço de alimento consumido era acompanhado de culpa intensa. Os delírios misturavam memórias e realidade, criando confusão sobre tempo e espaço. Olhares vagos buscavam esperança, mas o silêncio da serra apenas reforçava o isolamento absoluto. Tentativas de escalar encostas para buscar socorro resultaram em quedas e ferimentos graves. O vento alterava a percepção de distância, inclinando visualmente a paisagem. Um sobrevivente quase caiu em uma fenda, salvo apenas pela intervenção de outro. Cada movimento era calculado, mas o frio e a fome enfraqueciam membros, tornando tarefas simples mortais. O grupo começou a perceber que os corpos dos colegas não eram apenas comida, mas também suporte psicológico e físico. No oitavo dia, o grupo
já não possuía força para esforços prolongados. A fuselagem cobria parcialmente a neve, mas era insuficiente. O frio absoluto provocava dormência profunda, e a fome causava tonturas e alucinações. Alguns cochichavam palavras incompreensíveis. Sons de estalos de gelo e ventos cortantes eram interpretados como gritos. A mente misturava realidade e fantasia, enquanto os corpos combatiam hipotermia e exaustão. Cada respiração era esforço consciente e doloroso. O resgate chegou após 9 dias de buscas intensas. Apenas 5 sobreviveram. A paisagem estava irreconhecível. Fuselagem parcialmente soterrada, corpos espalhados e ferimentos evidentes. Documentos e diários revelaram o horror psicológico. Decisões extremas, medo constante e isolamento absoluto. O frio e a altitude haviam transformado o grupo. A serra não apenas testou resistência física, mas obrigou escolhas que marcaram para sempre a mente dos sobreviventes, deixando lembranças e cicatrizes indeléveis. Após o resgate, os sobreviventes foram levados a hospitais próximos, todos com hipotermia grave, ferimentos múltiplos e desnutrição severa. Psicólogos avaliaram traumas profundos, desorientação e delírios persistentes. Cada sobrevivente narrava experiências de decisões impossíveis, movimentos na neve, uso de corpos para a sobrevivência e delírios provocados pelo frio extremo. O silêncio nas montanhas parecia ecoar dentro da mente de todos. Os registros oficiais omitiram detalhes macabros. Relatórios internos mencionavam delírios, perda de orientação e decisões de sobrevivência que chocariam qualquer leitor. Fotos recuperadas mostravam fuselagem destruída, marcas de impacto e corpos parcialmente soterrados. Documentos secretos falavam de isolamento completo, frio absoluto e fome intensa. A narrativa real nunca chegou à imprensa. Apenas sobreviventes e equipes de resgate conheciam o horror completo. Meses depois, os sobreviventes relataram pesadelos recorrentes. A fuselagem, o vento cortante, o frio e os olhares perdidos dos amigos. Alguns desenvolviam insônia, ansiedade extrema e medo de neve ou montanhas. Cada caminhada em áreas abertas trazia memórias involuntárias da altitude, do isolamento e da necessidade de decisões impossíveis. A mente lembrava cada detalhe com precisão cruel, enquanto o corpo ainda reagia a frio moderado, como se estivesse congelado. Os diários recuperados e não publicados mostravam a sequência completa: fome crescente, ferimentos internos, perda de calor, delírios, medo constante e atos de sobrevivência extrema. Cada página descrevia o horror psicológico e físico, com detalhes de estratégias de alimentação e esforços para preservar a vida. As descrições revelavam fraturas psicológicas tão profundas quanto as físicas, evidenciando que o impacto da experiência ultrapassava qualquer trauma comum de acidentes aéreos. O legado do incidente transformou os sobreviventes para sempre. A fuselagem, a montanha e o vento não apenas testaram força física, mas moldaram decisões morais impossíveis. A história real é de horror silencioso, sobrevivência a qualquer custo, instinto absoluto e consequências psicológicas irreversíveis.
as memórias permanecem intactas e cruéis. Ninguém que passou pela montanha saiu igual. A serra impôs suas regras e ninguém esquece quem a enfrentou. Anos depois, os sobreviventes ainda relatam reações físicas ao frio extremo. Uma caminhada na neve ou vento forte provoca tremores, calafrios e sensação de paralisação nos membros. Memórias sensoriais não se apagam. O estalo do gelo, o cheiro metálico do sangue, o peso da fuselagem sobre a neve. Cada lembrança é vívida, um alerta constante de que a montanha não perdoa erros e de que a sobrevivência custou mais do que a vida. Pesquisadores que revisaram registros apontaram padrões de decisões extremas e resistência psicológica notável. Cada sobrevivente reagiu de forma única ao isolamento, frio e fome. Documentos não divulgados mostravam mapas detalhados da fuselagem, locais de ferimentos graves e pontos de improviso de abrigo. Constatou-se que a combinação de frio intenso, fome e pressão psicológica criava um ambiente que distorce completamente percepção de tempo, espaço e moralidade. O medo permaneceu latente. Qualquer som incomum à noite ou vento forte provocava reação imediata. Olhos arregalados, corpo rígido, respiração acelerada. Alguns relatam sonhos vívidos com neve, fuselagem e amigos perdidos. O corpo reage antes da mente, como se memórias físicas da experiência fossem gravadas no sistema nervoso. A sensação de observar algo invisível na montanha continua a assombrar. A memória do horror se mistura à sobrevivência diária. Documentos internos indicam que o incidente alterou protocolos de resgate em regiões montanhosas. A compreensão de que isolamento e frio extremo transformam decisões morais levou a mudanças em treinamento e equipamento. Mas nenhum manual poderia reproduzir o terror psicológico de estar sozinho com a morte constante e necessidade de sobrevivência extrema. A fuselagem destruída continua como testemunha silenciosa da fragilidade humana diante da natureza impiedosa. O relato final não é história de heroísmo, mas de resistência absoluta. Sobrevivência custou vidas, dignidade e estabilidade mental. O acidente revelou que o instinto humano pode superar a ética em condições extremas. A serra e o frio extremo não apenas desafiaram o corpo, mas impuseram dilemas de vida ou morte. Os sobreviventes carregam a lembrança para sempre, uma marca invisível que alerta: a natureza é impiedosa e qualquer erro é definitivo.